Audiobook suscitado por Cristiane Batista, obrigada. Símbolos e interpretação dos sonhos. O sentido dos sonhos. Jung. Por meio da linguagem a pessoa procura denominar as coisas de tal forma que suas palavras expressem aquilo que deseja comunicar. Mas às vezes emprega conceitos ou signos que não são descritíveis em sentido estrito e que só podem ser entendidos mediante pressuposições. Basta lembrar as tantas siglas como ONU, OTAN, ou se que inundam nossos jornais, ou as logomarcas e os nomes de remédios. Ainda que deflua deles o que significam, eles só têm sentido preciso para quem os conhece. Essas denominações não são símbolos, são mais precisamente signos. Chamamos de símbolo um conceito, uma figura ou um nome que nos podem ser conhecidos em si, mas cujo conteúdo, emprego ou serventia são específicos ou estranhos, indicando um sentido oculto, obscuro e desconhecido. Tomemos, por exemplo, a figura da acha dupla que aparece muitas vezes nos monumentos cretenses. Conhecemos o objeto, mas desconhecemos seu sentido específico. Um índio, ao voltar de uma visita à Inglaterra, contou a seus amigos que os ingleses adoravam animais. Ele realmente havia encontrado figuras de águias, leões e bois em suas igrejas, mas não sabia que estes animais eram símbolos dos evangelistas. Há muitos cristãos que não sabem que estes símbolos provêm da visão de Ezequiel que, por sua vez, é um paralelo do Horus egípcio e de seus 4 filhos. Outros exemplos são o círculo e a cruz, objetos conhecidos por todos, mas que em certas circunstâncias podem constituir símbolos e significar algo que dá ensejo a especulações conflitantes. Um conceito ou uma figura são simbólicos quando significam mais do que indicam ou expressam. Eles têm um aspecto abrangente e inconsciente que nunca se deixa exaurir ou definir com exatidão. A causa dessa peculiaridade deve ser buscada no fato de no estudo do símbolo o espírito ser levado, em última análise, a representações de natureza transcendental e diante das quais deve capitular nossa compreensão. O círculo, por exemplo, pode levar à representação de um sol divino, onde a compreensão racional se mostra incompetente, pois não estamos em condições de definir ou demonstrar um ser divino. Somos apenas humanos e nossa faculdade intelectual é, portanto, limitada. Podemos, evidentemente, chamar alguma coisa de divina, mas isto é só um nome, um modo de falar, talvez uma confissão de fé, mas nunca uma prova. Como existem muitas coisas que estão além da compreensão humana, usamos frequentes vezes consciente ou inconscientemente conceitos e figuras simbólicos quando a elas nos referimos, sem considerar a linguagem eclesial que está cheia disso. Não só usamos símbolos, mas também os produzimos espontaneamente em nossos sonhos. O simbolismo é um dado psicológico que merece um aprofundamento maior. Todo ato da percepção, ou seja, do conhecimento, cumpre só parcialmente sua tarefa, nunca a realizando de modo pleno. Primeiramente, a percepção sensória, que está à base de toda a experiência, é limitada pelo número e qualidade restritos de nossos sentidos, o que pode ser compensado até certo ponto pelo emprego de instrumentos, mas não o suficiente para eliminar completamente o campo limítrofe da incerteza. Depois, a percepção passa o fato observado para um meio aparentemente incomensurável, isto é,
para a forma e essência de um acontecimento psíquico, cuja verdadeira natureza é desconhecida. Desconhecida porque o conhecimento não pode conhecer a si mesmo, a psique não pode saber nada sobre sua própria substância. Por isso há em toda a experiência um número indefinido de fatores desconhecidos, sem falar do fato de que o objeto do conhecimento é, de certa forma, sempre desconhecido, porque não podemos conhecer a essência da matéria em si. Toda ação consciente ou todo acontecimento vivido conscientemente tem duplo aspecto, isto é, um consciente e um inconsciente, assim como toda percepção sensória tem um aspecto subliminar, por exemplo, o tom abaixo ou acima do limiar auditivo, ou a luz abaixo ou acima do limiar visual. A parte inconsciente do acontecimento psíquico alcança a consciência se a alcança apenas por via indireta. O acontecimento que revela a existência de seu lado inconsciente está marcado por sua emotividade ou por um interesse vital que não foram reconhecidos conscientemente. A parte inconsciente é uma espécie de segunda intenção que no decorrer do tempo poderia tornar-se consciente com a ajuda da intuição e através de uma reflexão mais profunda. Contudo, o acontecimento pode manifestar seu aspecto inconsciente e este é em geral o caso num sonho. Mas o sonho mostra o aspecto subliminar na forma de imagem simbólica e não como pensamento racional. Foi a compreensão dos sonhos que, pela primeira vez, nos deu oportunidade de examinar o aspecto inconsciente de acontecimentos psíquicos conscientes e de pesquisar sua natureza. O engenho humano levou muito tempo para chegar a uma compreensão mais ou menos racional e científica do significado funcional dos sonhos. Freud foi o primeiro a tentar esclarecer empiricamente o pano de fundo inconsciente da consciência. Partiu do pressuposto geral de que as conexões oníricas estavam ligadas a representações conscientes através da lei da associação, isto é, através de dependência causal, e não eram simples acasos. Este pressuposto não é de forma alguma aleatório, mas se baseia no fato empírico, já observado de há muito por neurólogos, sobretudo por Pierre Janet, de que os sintomas neuróticos estão relacionados com alguma experiência consciente. Parecem até constituir campos separados da consciência que em outro tempo e sob outras condições podem ser conscientes, assim como uma anestesia histérica pode manifestar-se por instantes, desaparecer imediatamente e, pouco depois, reaparecer. Breuer e Freud reconheceram há mais de meio século que os sintomas neuróticos são importantes e significativos na medida em que exprimem determinada ideia. Em outras palavras, são simbólicos como os sonhos, eles simbolizam. Por exemplo, um paciente, confrontado com uma situação difícil, é acometido de um espasmo quando quer engolir, não consegue engolir. Sob circunstâncias semelhantes, outro paciente tem asma, não consegue respirar o ar em casa. Um terceiro sofre de forte paralisia das pernas, não consegue andar, isto é, não consegue mais andar. Um quarto vomita tudo que come, não consegue digerir, e assim por diante. Da mesma forma poderiam ter tido sonhos desse tipo. Naturalmente os sonhos apresentam maior variedade e muitas vezes estão cheios de fantasias pitorescas e exuberantes, mas podem ser atribuídos em última análise à mesma ideia fundamental quando se segue o método original de Freud, o chamado método da livre associação.
Este método consiste simplesmente em deixar o paciente falar à vontade sobre suas imagens oníricas. É exatamente isto que o médico não psicólogo não deixa acontecer. Devido ao pouco tempo disponível, reluta em deixar que o paciente fale quase sem parar sobre suas fantasias. Mal sabe ele que seu paciente está neste momento pronto a trair-se e a revelar o pano de fundo inconsciente de seu sofrimento. Quem falar o tempo suficiente vai trair-se inevitavelmente pelo que diz e pelo que intencionalmente evita dizer. Pode fazer o máximo de esforço de desviar o médico e a si mesmo dos fatos reais, mas em pouco tempo fica patente qual o ponto que tentou contornar. Por meio de um palavreado aparentemente prolixo e irracional, descreve inconscientemente determinado campo ao qual volta sempre de novo e em renovada tentativa de ocultá-lo. Em sua descrição emprega inclusive símbolos que aparentemente servem à sua intenção de esconder e evitar os fatos, mas que apontam constantemente para o cerne de sua desagradável situação. Se tiver paciência suficiente, vai ouvir uma profusão de falas simbólicas que se destinam aparentemente a esconder do conhecimento consciente alguma coisa, um segredo. Um médico percebe muita coisa do lado sombrio da vida, a ponto de raras vezes enganar-se quando interpreta o aceno que o paciente lhe faz como sinal de má consciência. O que descobre ao final confirma infelizmente suas expectativas. Até agora ninguém pôde objetar nada à teoria freudiana da repressão e da satisfação do desejo como supostas causas do simbolismo dos sonhos. Mas, se considerarmos a seguinte experiência, ficaremos em dúvida. Um colega e amigo meu que viajou por muitas horas num trem russo tentou decifrar as letras cirílicas das placas e caiu numa espécie de devaneio sobre o que poderiam significar e seguindo o princípio da livre associação o que elas lhe lembravam, imediatamente estava mergulhado em todo tipo de reminiscências. Para pesar seu, descobriu entre elas também alguns companheiros antigos e bem desagradáveis de noites de insônia, seus complexos, temas reprimidos e cuidadosamente relegados que o médico apontaria com satisfação como as causas mais prováveis de uma neurose ou como o significado mais plausível de um sonho. Mas não houve sonho, apenas livre associação de letras incompreensíveis, o que significa que se pode chegar ao centro a partir de qualquer um dos 4 pontos cardeais. Por meio da livre associação chega-se às ideias críticas e ocultas, não importando o ponto de partida, sejam eles sintomas, sonhos, fantasias, letras cirílicas ou quadros de arte moderna. Em todo caso, este fato nada diz sobre sonhos e seu verdadeiro significado. Indica simplesmente a existência de um material, pronto para a associação, que circunvagueia livremente. Muitas vezes os sonhos possuem uma estrutura bem marcante, voltada, por assim dizer, para um objetivo e fazem supor que em sua base estejam uma ideia e uma intenção, mas que normalmente não são diretamente acessíveis à compreensão. Esta experiência abriu-me os olhos, mas sem rejeitar de todo a ideia da associação, cheguei à conclusão de que era preciso voltar a atenção mais para o sonho em si, isto é, para sua forma e mensagem específicas. Por exemplo, alguém sonha com uma pessoa desmazelada, bêbada e vulgar que se diz sua esposa. A crua mensagem do sonho é chocante e muito longe da realidade, mas o sonho fez sua parte.
Naturalmente, esta mensagem não é aceitável e é logo rejeitada como absurdo onírico. Se deixarmos que o paciente associe livremente sobre o sonho, tentará, com grande probabilidade, afastar-se o máximo possível daquela ideia chocante e vai aportar finalmente em um de seus principais complexos, sem que tenhamos apreendido alguma coisa sobre o sonho em si. O que será que o inconsciente quis dizer através de uma mensagem totalmente irreal? Se alguém, com menos experiência e conhecimento no campo dos sonhos, quiser defender o ponto de vista de que os sonhos são apenas fenômenos caóticos sem significado algum, está em seu direito. Mas se os considerarmos, o que realmente são, como acontecimentos normais, então é preciso tomá-los como produtos causais, isto é, racionais, ou como visando a um objetivo, ou ambas as coisas. Em outras palavras, é preciso considerá-los como significativos. Na verdade, existe aqui a representação de uma pessoa decaída do sexo feminino que é parenta próxima do sonhador. Esta representação é projetada sobre a esposa, o que é falseado pela mensagem. Mas com que se relaciona então? Inteligências perspicazes já sabiam na Idade Média que todo homem traz dentro de si sua mulher, esta nossa feminilidade subordinada eu a chamei de anima, ainda voltarei a isso mais tarde. Ela consiste principalmente numa espécie de relacionamento inferior com o seu meio, sobretudo com as mulheres que escondemos cuidadosamente dos outros e de nós mesmos. A personalidade de um homem pode estar perfeitamente normal para fora, enquanto o lado da anima se encontra às vezes numa situação lastimável. Este era o caso do nosso sonhador. Seu lado feminino não era agradável. A mensagem aplicada à sua anima acertou o alvo em cheio ao dizer-lhe: você se comporta como uma mulher degenerada. Isto é um golpe baixo e quer sê-lo. Mas não se deve tomar este caso como prova da natureza moral do inconsciente. É apenas uma tentativa de fornecer um contrapeso à unilateralidade da consciência do sonhador que imaginava ser um cavalheiro perfeito. Experiências semelhantes ensinaram-me a desconfiar da livre associação. Não fui mais atrás de associações que estavam distantes e se desviavam da mensagem manifesta do sonho. Em vez disso, concentrei-me no próprio texto do sonho como sendo aquilo que era intencionado pelo inconsciente. Comecei a rodear o sonho como tal, sem perdê-lo de vista por nenhum instante, assim como se toma um objeto na mão, examinando-o de todos os lados para perceber cada uma de suas peculiaridades. Mas por que levar em consideração os sonhos, estas ilusões fúteis, fugazes, duvidosas, vagas e incertas? Merecem eles nossa atenção. Nosso racionalismo não o recomendaria, e a história da interpretação dos sonhos foi até aqui sempre um ponto delicado, altamente desanimadora, de fato e, para dizer pouco, extremamente não científica. Abstraindo-se do conteúdo das psicoses, neuroses, mitos e dos produtos das diversas artes, os sonhos são as fontes mais numerosas e mais acessíveis em geral para a pesquisa sobre a capacidade simbolizadora das pessoas. Os produtos artísticos são mais singulares, mais complicados e de compreensão mais difícil, pois, quando se trata da originalidade individual, não dá para arriscar uma interpretação desses produtos inconscientes sem a ajuda do autor. Os sonhos são de fato a fonte de todo o nosso conhecimento sobre o simbolismo.
Como já demonstrei, não é possível inventar símbolos e, onde quer que apareçam, nunca são produzidos pela intenção consciente e por escolha da vontade. Se tivéssemos adotado tal procedimento, nada mais teriam sido do que sinais e abreviações de pensamentos conscientes. Os símbolos são produzidos espontaneamente por nós, como podemos ver em nossos sonhos, que não são pensados por nós, mas acontecem. Eles não são compreensíveis de imediato, mas precisam de análise cuidadosa, com o auxílio da associação, mas não da livre associação, como já mencionei acima, que em última instância sempre leva a ideias emocionais e a complexos que mantêm inconscientemente presa nossa mente. Para chegar lá não há necessidade de sonhos. Nos inícios da psicologia clínica predominava em geral a opinião de que a análise dos sonhos devia servir para a descoberta de complexos. Para alcançar este objetivo basta recorrer ao experimento de associações que nos dá as indicações necessárias, conforme já demonstrei há muitos anos. E nem este experimento é necessário, pois é possível chegar ao mesmo resultado se deixarmos que as pessoas falem o tempo suficiente. Comecei a supor que os sonhos poderiam ter uma outra e mais interessante função. O fato de levarem em última análise aos complexos não pode ser mérito específico. Se quisermos saber o que significa um sonho e qual sua função específica, então temos que procurar contornar o produto inevitável, isto é, o complexo. Para que a tentativa de interpretação tenha êxito, temos que colocar um limite à soberania da livre associação, impor uma restrição que está no próprio sonho. Pela livre associação afastamo-nos da imagem onírica individual perdendo-a de vista. Mas é preciso que nos atenhamos mais firmemente ao sonho e à sua forma individual. O sonho limita-se a si mesmo. Ele é seu próprio critério para o que dele faz parte e para o que dele se desvia. Todo o material que se encontra fora da extensão do sonho ou que ultrapassa seus limites traçados por sua forma individual leva ao erro e só faz com que apareçam os complexos dos quais não sabemos se pertencem ao sonho ou não, pois podem ser suscitados por muitos outros modos. Há, por exemplo, uma quantidade quase infinda de imagens pela qual pode ser simbolizado ou, melhor, alegorizado o ato genital. Mas o sonho intenciona a sua expressão específica, apesar do fato de as associações subsequentes levarem à representação do ato genital. Isto não é novidade e é evidente, mas o verdadeiro nó da questão é entender por que o sonho escolheu sua expressão individual. Na interpretação dos sonhos só deveria ser usado o material que, através de seu simbolismo, se apresenta como pertencendo clara e inequivocamente ao sonho. Enquanto a livre associação procede em relação ao tema quase que em linhas zigue-zagueantes, o novo método, conforme já o disse muitas vezes, é antes um movimento circular, cujo ponto central é a imagem onírica. A concentração está toda voltada ao tema específico, ao sonho em si, não considerando as insistentes tentativas do sonhador de fugir do sonho. Esta tendência neurótica de dissociação, que sempre está presente, tem muitos aspectos e, em última análise, parece consistir numa resistência fundamental da consciência contra tudo o que é inconsciente e desconhecido. Como sabemos, esta resistência, muitas vezes apaixonada,
é típica da psicologia das culturas primitivas que são geralmente conservadoras e têm tendências declaradamente misonistas. Tudo o que é novo e desconhecido provoca temores fortes e supersticiosos. Os primitivos apresentam todas as reações dos animais selvagens contra acontecimentos importunos. Mas nossa civilização altamente diferenciada não está livre desses comportamentos primitivos. Uma nova ideia que não concorda exatamente com a expectativa geral encontra sérios empecilhos de ordem psicológica. Ela não é considerada como ganho, mas é temida, combatida e abominada de todas as maneiras. Muitos pioneiros têm histórias tristes para contar só por causa do misonismo de seus concidadãos. No que se refere à psicologia, uma das ciências mais novas, podemos ver em plena ação o misonismo, e na ocupação com os nossos sonhos observamos sem dificuldade nossa própria reação quando temos que confessar uma ideia desagradável. É sobretudo o medo do inesperado e do desconhecido que faz com que as pessoas aproveitem com ansiedade a livre associação como meio de fuga. Não sei quantas vezes usei, em meu trabalho profissional, as seguintes palavras: vamos voltar ao sonho. O que ele diz? Se quisermos entender um sonho, é preciso tomá-lo a sério e pressupor que ele significa o que realmente diz, pois não há razão plausível para supor que ele seja outra coisa do que é. Mas a aparente futilidade dos sonhos é tão convincente que não só o sonhador mas também o intérprete podem facilmente sucumbir ao preconceito do nada mais do que. Quando um sonho se torna difícil e recalcitrante, é grande a tentação de abandoná-lo por completo. Ao realizar estudos psicológicos junto a uma tribo primitiva na África Oriental, fiquei surpreso ao constatar que os membros da tribo negavam ter qualquer sonho. Em conversas pacientes e indiretas, dei a entender que eles tinham sonhos como qualquer outra pessoa, mas que estavam convencidos de que não tinham significado algum. Sonhos de pessoas comuns não significam nada, disseram eles. De acordo com a opinião deles, os únicos sonhos que tinham alguma importância eram os dos chefes ou dos curandeiros que se referiam ao bem-estar da tribo. Estes sonhos mereciam grande consideração. A única desvantagem era que o chefe bem como o curandeiro afirmavam não ter mais sonhos desde que os ingleses estavam no território. O comissário do distrito havia assumido a função dos grandes sonhos. Este caso mostra, por exemplo, como é ambivalente a opinião sobre os sonhos, mesmo numa sociedade primitiva, exatamente como em nossa sociedade, onde a maioria não liga para sonhos, enquanto apenas uma minoria lhes atribui grande valor. A Igreja já conhece há muito tempo o Somnia Dei ou missa, sonhos enviados por Deus, e vimos se desenvolvendo uma disciplina científica que se propôs à pesquisa do campo incomensurável dos processos inconscientes. Mas a pessoa de nível médio não pensa sobre os sonhos, e inclusive a pessoa de boa formação participa via de regra da ignorância generalizada e deprecia tudo o que, mesmo de longe, tenha algo a ver com o inconsciente. Até mesmo a existência de uma psique inconsciente é negada por grande número de cientistas e filósofos que muitas vezes apelam para o ingênuo argumento de que, se existisse uma psique inconsciente, haveria no indivíduo dois sujeitos em vez de um só. Mas é precisamente este o caso, apesar da suposta unidade da personalidade.
Inclusive, o grande problema de hoje é que existem muitas pessoas cuja mão direita não sabe o que faz a esquerda. E não é apenas o neurótico que está nesse dilema, ao contrário, é o sintoma de uma ignorância generalizada que não representa um fato novo nem foi adquirida num momento histórico determinado como, por exemplo, a partir do advento da moral cristã, mas é uma herança geral da humanidade. O desenvolvimento e ampliação da consciência é um processo lento e penoso que levou incontáveis éons para alcançar o grau da civilização que nós situamos mais ou menos aleatoriamente à época da descoberta da escrita, por volta de 4000 a.C. Apesar de nosso desenvolvimento, desde então, parecer considerável, está muito longe de sua perfeição. Campos infinitamente amplos de nossa mente continuam escondidos no escuro. O que denominamos psique não é de modo algum idêntico à nossa consciência e seu conteúdo. Aqueles que negam a existência do inconsciente não têm certeza de estarem realmente pressupondo que nosso conhecimento da psique seja pleno e que não haja mais espaço para novas descobertas futuras. É como se quisessem colocar nosso atual conhecimento sobre a natureza como o ápice de todo conhecimento possível. Nossa psique é uma parte da natureza e seu mistério é igualmente insondável. Não podemos definir natureza e psique, podemos apenas constatar o que atualmente entendemos por elas. Ninguém em sã consciência poderia fazer uma afirmação como esta: não existe inconsciente, isto é, conteúdos psíquicos dos quais ele ou os outros não tenham consciência. Nem queremos mencionar o acúmulo de provas concludentes que a ciência médica reuniu. Não é a responsabilidade ou honestidade científica que provoca esta resistência, mas um misonismo antiquíssimo, o medo do novo e do desconhecido. Para esta atitude peculiar de resistência a partes inconscientes da psique há razões históricas ponderáveis. A consciência é obviamente uma conquista bem nova da natureza e, como tal, encontra-se ainda num estágio experimental. Isto significa que é frágil, ameaçada por certos perigos e facilmente vulnerável. Um dos distúrbios psíquicos mais frequentes nos primitivos é a perda de sua alma, o que significa, conforme a expressão diz, uma notável dissociação da consciência. No plano mental do primitivo, a psique ou alma não é uma unidade, como se pressupõe em geral. Muitos primitivos acreditam que o indivíduo, além de sua própria alma, ainda possui uma alma da selva que está encarnada num animal selvagem ou numa árvore. Está ligada ao indivíduo humano através de uma espécie de identidade psíquica ou, como diz Levi-Brule, de uma perception mystique. Se for um animal, este será como um irmão para a pessoa, e esta irmandade vai tão longe que, se alguém, por exemplo, tiver como irmão um crocodilo, pode, segundo dizem, atravessar a nado sem perigo um rio infestado de crocodilos. Se for uma árvore, ela exercerá sobre o indivíduo uma espécie de autoridade paterna. Uma lesão da alma da selva significa uma lesão correspondente do indivíduo. Outros acham que a pessoa tem mais de uma alma, donde se depreende que o primitivo tem a sensação de ser constituído de mais de uma unidade. Isto significa que sua psique está longe de formar um composto firme, ao contrário, está em constante perigo de decompor-se sob o assalto de sentimentos incontroláveis.
O que é possível observar na esfera aparentemente longínqua do espírito primitivo não desapareceu, de forma alguma, de nossa civilização avançada. Muitas vezes não sabe nossa mão direita o que faz a esquerda e, tomados pela emoção, esquecemos quem somos, a ponto de as pessoas dizerem: será que o diabo entrou nele? Disposições humorais tomaram conta de nós e nos modificam, de repente já não conseguimos mais aceitar argumentos racionais, ou fatos importantes desaparecem completamente de nossa memória. Não é uma coisa óbvia estarmos sempre em condições de nos dominar. Autodomínio é uma virtude e, por isso, é rara e notável. Basta perguntar aos amigos ou parentes quando queremos saber algo de nós mesmos de que não tínhamos a menor noção. Fascinados pela trave no olho do irmão, esquecemos ou omitimos quase sempre aplicar a nós mesmos a crítica que esbanjamos sobre os outros. Todos esses fatos amplamente conhecidos não deixam dúvida de que, apesar das alturas de nossa civilização, a consciência humana ainda não alcançou um grau adequado de continuidade. Ela é ainda dissociável e vulnerável, mas isto é de certa forma bom, pois a dissociabilidade da psique pode constituir uma vantagem na medida em que nos capacita a concentrar-nos num só ponto, com exclusão de tudo o mais que pudesse reclamar nossa atenção. Há portanto grande diferença se a consciência separa e reprime intencional e passageiramente uma parte da psique, ou se acontece a alguém que a psique se divide espontaneamente, sem nosso conhecimento e concordância, ou mesmo contra a nossa vontade. O primeiro caso é um produto da civilização, o segundo é um estado primitivo e arcaico ou um acontecimento patológico e a causa de uma neurose. E uma perda da alma, um sintoma de primitivismo psíquico ainda existente. Na verdade, resta um longo caminho do primitivismo até uma coerência confiável da consciência. Mesmo em nossa época a consciência é ainda um assunto duvidoso, pois basta uma pequena emoção para explodir sua continuidade. Por outro lado, o domínio de nossos sentimentos, por mais desejável que possa ser, permaneceria uma conquista problemática, se com isso nossa vida social perdesse em variedade, colorido, calor e charme.